O vídeo tem como objetivo pegar toda a minha história de liderança, onde eu cheguei com 36 anos a diretor de vendas de uma multinacional. Cuidava de uma equipe gigante no Brasil todo e eu quero contar para você essa história, como que foi minha trajetória para poder chegar a diretor de vendas. Então acompanhe o vídeo até o final para você poder conhecer um pouco dessa história. Você vai ver que tem vários insights dentro do vídeo, onde que a atitude vai te fazer levar em lugares mais longes. Então acompanhe o vídeo até o final e vou pedir para você aí com muito carinho, para você estar se inscrevendo, dá o like, aciona o sininho. Estou começando agora com esse canal e estou aqui pedindo a sua ajuda. Meu nome é Guilherme Regioli, eu sou líder de vendas durante muitos anos. Hoje eu sou treinador, sou palestrante, eu rodo o Brasil dando palestras aí, treinamento para pequenas empresas, médias empresas e grandes empresas. E acompanhe o vídeo até o final aqui que a gente vai falar um pouquinho sobre como funciona para você crescer dentro da tua carreira. Já que eu já estou dando palestra, dando treinamento, dando consultoria, dando mentoria. E como é que eu cheguei nisso daqui? Eu vou contar também um pouquinho aqui nesse vídeo, né? Então você precisa ficar até o final para poder acompanhar toda essa história, toda essa trajetória. Prometo para você que vai ser rapidinho esse vídeo aqui e vai ajudar bastante você aí. Então, eu vou pedir para você, como eu estou começando no canal, deixa seu comentário aqui se o vídeo ficou legal, se o áudio ficou legal, se a iluminação ficou legal, o que eu preciso fazer para poder melhorar, porque eu estou aqui para poder ajudar vocês com conteúdo de liderança, de gestão, para você tocar a tua empresa, tocar a tua equipe de vendas e alavancar os teus resultados igual eu faço com várias empresas por aí. Como eu disse, meu nome é Guilherme, eu tenho 41 anos, né, eu sou de 1980 e a minha história ela vem aí, eu comecei muito cedo na minha carreira fazendo aí, eu vou contar para vocês que em 2009 eu tive uma notícia que naquele momento parecia uma notícia assim catastrófica, mas eu olho para trás e há muitos anos que hoje eu dou graças a Deus por ter acontecido isso na minha vida. Em 2008 eu fiquei sabendo que eu ia ser pai, né? E de uma menininha linda chamada Giovana, minha filha linda, maravilhosa. Beijo para você, filhota. Eu fiquei sabendo que eu ia ser pai. E em 2008, quando eu descobri que eu ia ser pai, eu era pagodeiro. Eu estava fazendo cursinho pré-vestibular. Eu não sabia direito o que eu ia ser quando crescesse. Eu estava ainda também terminando o meu terceiro ano e eu virei pagodeiro. Um grupo de amigos, a gente se reuniu no cursinho pré-vestibular e falamos, vamos montar um grupo de pagode. O grupo de pagode estava em alta na época e a gente resolveu montar esse grupo de pagode. O grupo de pagode teve uma ascensão gigantesca, meteórica. Em um ano a gente fez o grupo de pagode decolar. Eu não sabia tocar nada, eu fui autodidata. Eu comprei um pandeiro de plástico na época, um outro colega meu, né, que hoje também é um grande empresário, né, virou político, virou vereador, e ele falou assim, eu também não sei tocar. E aí a gente gravou uma fita, na época era fita, né, aquela fita cassete, a gente gravou uma fita e nessa fita era o molejo ao vivo. E eu entreguei uma cópia para ele, entreguei uma cópia para mim, tinha um outro colega do grupo também que ele tocava violão e ele aprendeu a tocar cavaquinho. E eu fui para casa e de ouvido eu fui tirando, fui olhando, fui aprendendo, comecei a frequentar shows, comecei a frequentar rodas de samba para ver como que eles faziam para tocar e de ouvido eu comecei a tocar e acabei me transformando num grande pagodeiro. Quem olha para mim hoje fala assim, o quê? Guilherme, pagodeiro? Exato. E isso daí, dentro da minha trajetória, vai mostrar para vocês aí que isso me ajudou bastante, sabia? Hoje, o que eu faço nos palcos, né? Hoje eu dou palestra para 200 pessoas, 300, 500, 1000 pessoas. O que eu faço no palco hoje, nunca tive medo de subir no palco porque eu tive experiência de quando eu tinha 18 anos de idade, quando eu tive 19 anos de idade. Então isso me deu uma experiência muito legal de poder estar crescendo. E aí eu vim crescendo
e vim no pagode e de repente eu recebi essa notícia. Eu vou ser pai. Papai, eu com 18 anos iria ser pai. Bem, meu pai olhou para mim e falou assim, e aí? Falei, e aí que eu vou ter que trabalhar. Nesse momento eu montei uma administradora de condomínios junto com o meu pai, né? Ele já estava cuidando de uns condomínios e ele falou, ó, toma aqui a lei de condomínios, a lei do inquilinato, estude para você poder me ajudar. E eu decorei aquilo. E aí a gente montou uma administradora de condomínios dentro da nossa casa, a gente começou a visitar os condomínios e eu falava, bem, a gente precisa conquistar mais, eu preciso ganhar mais, eu preciso ganhar mais. E eu lembro que um pouquinho antes da minha filha, o grupo de pagode, infelizmente, terminou, né? E eu falei, bem, não tem jeito, chega de ser criança e vamos crescer. Eu com 18 anos de idade, já indo para 19, e eu falei, bem, não tem jeito, eu preciso crescer. E aí eu falei, bem, eu preciso ganhar mais. E eu lembro que um pouquinho antes da minha filha nascer, uns 4 meses antes da minha filha nascer, eu não sabia quanto eu ia gastar, não sabia quanto um pai gastava. E aí o que eu fiz? Eu consegui um emprego à noite para poder ser recepcionista de um hotel. Eu trabalhava 12 por 36. Eu entrava num dia de noite, 7 horas da noite, saía no outro dia, 7 horas da manhã, e depois eu ia para o trabalho que era para administradora de condomínio. Então eu ficava virado a noite toda e depois continuava trabalhando, né, durante o dia. Eu só ia dormir na noite seguinte. Então eu dormia uma noite sim, uma noite não. Era mais ou menos assim que eu levava e eu estava levando. Só que a administradora de condomínio começou a crescer e teve um contrato grande que entrou. E eu falei para o meu pai, pai, se esse contrato grande a gente fechar, eu vou sair do hotel porque está muito puxado. A ideia era eu ganhar dinheiro no hotel, juntar as rendas, e eu consegui fazer isso, montei um planejamento, juntei as rendas e depois eu saí do hotel quando a minha filha nasceu. A filha nasceu, eu fui tocando só administrador de condomínio. A gente ficou na administradora de condomínio uns 5 a 6 anos. A administradora decolou, a gente começou dividindo em casa, depois dividimos a sala com o contador, tiramos o contador, ele cresceu também, ele foi para uma sala, a gente foi para outra, a gente pegou uma segunda sala, pegamos uma terceira sala e a administradora cresceu. E o meu pai, ele falou, ó, Guilherme, isso aqui vai ser seu, isso aqui não é meu, e você vai tocar a administradora de condomínio para você poder crescer na tua vida. Eu vou tocar a minha empresa, eu sou psicólogo e eu vou clinicar, eu vou montar uma empresa de treinamentos. Ele saiu da empresa, se desligou da administradora de condomínio e eu fiquei tocando a administradora de condomínio. Um belo dia eu recebi uma proposta, né, da delegacia, que é o sindicato patronal dos condomínios, né, que é um sindicato muito rico, e aí me convidaram para poder eu ser do sindicato, eu passar a ser membro do sindicato. Só que eu não poderia ter uma administradora de condomínio juntos. E aí todo mundo falou, não abre mão da administradora de condomínio, não abre mão da administradora. Eu acabei abrindo mão da administradora de condomínios e fiquei apenas com o sindicato. Era um órgão do governo, infelizmente trocou-se presidência, trocou-se um monte de coisa e eu acabei não prosseguindo dentro do sindicato. Só que aí eu já não tinha mais a minha empresa, eu já não tinha mais aonde trabalhar, porque eu perdi o trabalho do sindicato e perdi a minha administradora de condomínio. Olha só que decisão que eu tive que tomar. Nesse tempo, pessoal, o meu pai passou num concurso público, veio morar em São José dos Campos e eu simplesmente tive que, falei, bem, fui morando sozinho lá, me virando enquanto eu estava na administradora de condomínio, enquanto eu estava no sindicato. Depois eu liguei para o meu pai e falei, pai, me ajuda, vai, me acolhe aí na sua casa de novo. E aí, nesse momento aí, já tinham passado alguns anos, eu acabei vindo morar na cidade de São José dos Campos, que é a cidade que eu resido até hoje. E aí, vindo para cá, eu falei assim, bem, e agora? O que eu vou fazer? Eu não tenho administradora de condomínio, ninguém me conhece, eu não tenho nada, eu vim com a mão na frente e outra atrás e o meu carro. O que eu vou fazer aqui para poder crescer novamente? Foi onde eu tive a ideia, falei, bem, o que eu sei fazer? Eu sei vender. Gente, foi nesse momento que eu falei assim, eu falo para muita gente, saiba vender, você pode ser o que você for na sua vida, mas saiba vender e você sempre vai estar progredindo e crescendo. E eu fui vender, eu fui fazer vendas, e aí, gente, eu trabalhei de tudo quanto é tipo de vendedor possível. Eu vendi enciclopédia na escola, sabe aquele pessoal que entra dentro da sala de aula, falou, olá pessoal, amiguinhos,
Tá aqui uma enciclopédia, leva para o papai e para a mamãe, vai custar tanto, amanhã eu passo aqui para poder pegar o dinheiro de vocês. Voy a la playa, había subido la marea. Eu vendi isso, gente. Eu vendi plano odontológico, eu visitava tudo quanto é tipo de comunidade, era um plano odontológico bem popular, e aí eu ficava indo para tudo quanto é lugar aí. Eu espero que a história esteja bem interessante. Se ela está interessante, pessoal, deixa o seu like aí, tá bom? E eu vendia muito, muito, muito. E eu batia de porta em porta, debaixo de sol, debaixo de chuva, eu batia de porta em porta para poder tentar vender o plano odontológico. Tive muito sucesso no plano odontológico, vendi bastante, né? Me destaquei dentro da empresa, mas não era bem o que eu queria. Eu não tinha oportunidade, o gerente era muito amigo meu e eu não tinha oportunidade para poder crescer. E com isso daí, eu cheguei para minha esposa, a minha faculdade ela não estava concluída. E eu cheguei para minha esposa, para minha noiva na época, né? Cheguei para minha noiva na época e falei para ela assim, olha, deixa eu mudar de curso para poder eu mudar, acho que vai ter mais oportunidade. E ela falou assim, tá bom, pode mudar de curso. E eu mudei de curso, o curso que eu estava fazendo na faculdade, e eu consegui um estágio. E esse estágio, eu fui para uma entrevista de estágio. Nesse estágio, eles pegaram e falaram assim para mim, olha, gostamos muito do seu currículo, vamos marcar uma próxima entrevista. Ok. Até aí, pessoal, tudo tranquilo, né? Vamos para uma próxima entrevista. Eu falei, e agora? Para onde o que a gente vai fazer? Eu recebi uma outra proposta de uma outra empresa para poder fazer uma entrevista também. E eu fiz a entrevista. E aí eles gostaram muito de mim, só que eles falaram para mim o seguinte, falaram assim, olha, mas o teu currículo aqui é um currículo muito bom, você é um rapaz novo, você já tem experiência em cuidar de pessoas, em liderança, em cuidar de condomínios, você já foi delegado do sindicato, você tem essa experiência toda que eles duvidaram do meu conhecimento. E aí eu falo para vocês, por muitas vezes as pessoas vão duvidar da sua capacidade. Eu comecei muito cedo a trabalhar e eu comecei a estudar muito cedo. E minha capacidade realmente era bem alta no início, porque eu estudava muito, né? Não estudava só condomínios. Depois eu fui estudar muito a parte de marketing para poder eu fazer minha empresa crescer. E a empresa realmente cresceu bastante. E eu tinha essa experiência. E aí a moça, no meio da entrevista, ela falou assim, olha, fica aqui um pouquinho que eu vou chamar uma outra pessoa aqui. E aí, pum, chegou uma pessoa, uma moça, uma senhora, e começou a fazer várias perguntas para mim, várias perguntas, e meio que me agredindo, sendo até um pouco ofensiva até nas perguntas, como se ela não estivesse acreditando em tudo que eu estava falando. E eu fui falando com ela com convicção, fui falando com ela tudo que eu já tinha feito. E ela acreditou em mim, ela falou assim, olha, por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque você veio aqui para uma vaga de estágio, só que se eu colocar você como estagiário, em 6 meses você vai embora daqui. Mas você tem uma experiência muito boa, que é a experiência de liderança e de vendas. E eu tenho uma vaga aqui para você, que é exatamente a vaga de vendas e uma vaga de liderança. Pensa, gente, eu fui lá para poder fazer uma entrevista uma entrevista que era para vaga de estágio, e eu saí de lá com uma vaga de supervisor. Fui lá para ganhar R$600 na época, noivo, já estava noivo. Olha só como é que são as coisas, né? Eu era noivo, ganhava R$600 e saí de lá com uma vaga de supervisor para poder ganhar o dobro, ganhar R$1.200. E comecei a trabalhar lá. Comecei a trabalhar e comecei a vender, montamos a equipe, contratei a equipe, comecei a vender bastante. Em 4 meses vendendo, eles tiveram que fazer uma redução dentro da empresa, que era Unibanco na época, né? Depois foi comprado pelo Itaú. Eles tiveram que fazer uma redução e eu acabei me desligando da empresa. Eu acabei sendo desligado da empresa, né? Sem um motivo assim aparente. Eles tiveram que reduzir a operação. Só que a própria moça do RH que me desligou, ela falou assim para mim, olha, eu estou te desligando, mas eu tenho uma outra oportunidade para você amanhã. E essa oportunidade que ela me ofereceu era dentro de uma empresa chamada Atento.
A Atento é uma operadora de telefonia, né? É um call center, onde as pessoas vão lá para poder receber ligação, e na época era para a Telefônica, né? A empresa espanhola Telefônica. E eu trabalhei dentro da Atento, fui para lá, passei na entrevista, comecei a cuidar de uma equipe de vendas, e fica uma outra lição agora aqui, muito importante. Faça sempre mais do que aquilo que você é pago para fazer. Eu cuidava de uma equipe de 25 pessoas. E um belo dia ia ter uma Olimpíada de empresas. E o gestor da minha área, ele chegou para mim e falou assim: Guilherme, me dá uma força para poder divulgar, para convidar o pessoal para poder ir lá assistir o meu jogo de basquete. Eu falei, ok. E aí eu fiz um fuzuê dentro da empresa, eu fiz uma bagunça lá dentro, que foi exatamente pegar e divulgar o jogo de basquete, mas eu enchi, eu lotei o ginásio. E o pessoal você é muito bom nesse negócio de divulgação, você é muito bom nesse negócio aí de chamar as pessoas. Eu tô com uma vaga aqui, cara, para supervisor de vendas. Porque nesse momento eu já não era mais de vendas, eu era só de uma equipe técnica. Eu não entendia muito da parte técnica, que era a parte técnica de testes telefônicos, ver quanto de energia estava passando na linha, quanto não estava. Eram testes técnicos e eu não era da parte técnica, mas eu era líder. E aí ele falou assim, eu preciso montar uma operação de vendas aqui dentro dessa área técnica. Eu vou precisar de um supervisor de vendas. Eu vi que você é um cara muito descolado, é um cara que vai poder ajudar a gente a fazer isso aí, e você tem experiência de vendas. Você gostaria de estar saindo do seu time de 25 pessoas que você cuida para poder vir cuidar da área de vendas, cuidar de todas as pessoas aqui da operação? Pensa, gente, eu saí de uma operação de 25 pessoas para poder começar a cuidar de uma operação de 300 pessoas, onde todos os supervisores iam ficar abaixo de mim, né? E eles iam ter que fazer os atendimentos técnicos e fazer os atendimentos telefônicos e fazer vendas. Só que eles eram técnicos, eles não eram vendedores. E eles precisavam aprender a fazer vendas. E só que com essa história aí, gente, eu comecei a vender, começamos a bater metas. Eu comecei a bater as metas não só da minha operação, mas comecei a ajudar outras operações, a operação de São Paulo, a operação de Campinas, a bater metas também. Com isso daí, a empresa foi crescendo e aí a gente foi batendo as metas, a gente foi crescendo e foi ganhando volume. Foi ganhando volume e o meu nome começou a aparecer. Um belo dia, o diretor da minha área pegou e saiu da minha área e ele foi para uma outra área que era a área de venda de linhas telefônicas, que era a área mais importante da empresa. E nessa área de vendas telefônicas, ele mudou de área e ele falou assim, eu quero o Guilherme, eu só vou assumir se o Guilherme vier junto. Se o Guilherme for o meu supervisor de vendas aqui, se o Guilherme virar o meu coordenador de vendas. E ele me tirou de uma operação e me levou para outra. Nesse momento eu já estava em destaque dentro da Telefônica, eu já tinha me destacado muito, eu era batedor de metas e estava alcançando todos os números que a minha empresa precisava. E sempre eu entrava na empresa às 7 horas da manhã e ia embora às 6 horas da tarde, 7 horas da tarde, né, 7 horas da noite. Então, eu fui fazendo muito mais do que aquilo que eu era pago para poder fazer. Sempre com alegria, sempre motivando as pessoas e fazendo com que as pessoas acreditassem mais nelas e batessem as suas metas. Veja bem que eu fui crescendo, fui numa trajetória muito boa e aí de repente eu saí de uma operação onde eu cuidava de 300 pessoas e passei a cuidar de 600 pessoas, sendo visto diretamente pela Telefônica e não pela Atento. Eu comecei a responder diretamente pela Telefônica, pelas campanhas de vendas. E eu lembro que eu criei uma campanha de vendas que foi fantástica. Uma das campanhas mais importantes que até hoje as pessoas lembram dessa campanha de vendas, que era o seguinte: as pessoas tinham que vender a semana toda e no final elas ganhavam um frango assado. Foi a maior campanha de vendas que já aconteceu dentro da empresa e o prêmio principal era um bingo
que a pessoa ganhava um frango assado na sexta-feira. Elas venderam a semana inteira para ganhar esse frango assado. Tiveram outras premiações, né, até mais caras e mais valiosas do que o frango. Porém, o frango todo mundo vendeu para poder ganhar o bingo, para poder aparecer, para ganhar o destaque. Né? Isso daí foi me dando muita experiência, foi me dando muito conhecimento na área de vendas, na área comercial e de cuidando de grandes equipes de vendas. Só que eu cresci até um certo ponto dentro da empresa, onde eu falei assim, eu quero crescer mais. E aí, gente, teve uma situação, eu sempre quis crescer. Eu queria crescer mais, eu já estava casado, eu já tinha casado e eu queria crescer mais. Eu falei, bem, eu preciso ganhar mais dinheiro. E eu não tinha condição de tirar o meu gerente da operação, porque ele que tinha me levado, ele já estava lá, ele cuidava, eu estava junto com ele na operação, mas eu não tinha para onde crescer mais. E aí eu falei para ele, olha, eu vou buscar outras oportunidades. E eu tomei uma atitude na minha vida, gente, um pouco antes desse momento, que eu falo para vocês. Você tem que estar antenado, você tem que estar estudando, você tem que ter objetivos claros dentro da tua vida. Nesse momento eu já queria muito, já sabia aonde eu queria chegar. Falei, bem, eu quero ser um grande líder, um grande gestor, quero cuidar de grandes equipes, grandes empresas, que era o que eu estava fazendo e que eu estava fazendo muito bem. E eu assinei uma revista chamada Você S.A. Até hoje essa revista ainda está por aí, e é uma grande revista. E nessa revista mostrava as pessoas que estavam saindo de uma empresa e estavam assumindo um cargo numa outra empresa, as pessoas que estavam saindo da empresa A e indo para a empresa B. E isso daí, gente, era uma coisa que eu olhava aquilo e falei, nossa, eu preciso disso também. Eu preciso disso. Eu falei assim, eu não posso ficar só nesse oba-oba, eu preciso crescer. E lá falava de faculdade A, faculdade B, universidade, pós-graduação. Eu falei, nossa, eu preciso crescer. E aquela revista me instigava e me dava visão. Visão é você enxergar muito além do que os seus olhos podem e fazer você imaginar onde você pode chegar. E naquela revista eu cheguei para o meu líder e falei, olha, eu vou buscar novas oportunidades. Ele falou assim, Guilherme, boa sorte, vamos lá, cara. Só não deixa a peteca cair aqui. Eu falei, não, fique tranquilo. E eu trabalhava, mas eu estava buscando outras oportunidades. E aí eu consegui Eu lembro que eu falei assim, bem, eu chamei a minha esposa, eu me formei, né, na faculdade, eu chamei ela e falei assim, eu preciso fazer uma pós-graduação. E eu quero fazer essa pós-graduação aqui. Ela falou, qual? Finanças e controladoria. Porque eu tinha descoberto que um dos meus pontos fracos era exatamente números. Eu era muito bom de vendas, eu era muito bom de oba-oba, né, de incentivar as pessoas, motivar as pessoas, mas o meu forte não era números. E eu descobri que se eu conseguisse cuidar dos números, eu iria chegar muito mais longe. E o que eu fiz com isso daí, pessoal? Eu peguei e me inscrevi numa faculdade de finanças e controladoria, numa pós-graduação. Era a 4ª melhor pós-graduação do Brasil. E eu fui e me inscrevi nela. E a aula era todo sábado, quinzenalmente, e era sábado o dia todo. E eu sabia que na hora que eu estivesse fazendo essa pós-graduação, muitas portas iriam se abrir para mim. E batata, gente, foi exatamente o que aconteceu. Em pouco tempo, eu já estava aí fazendo 3 ou 4 meses da pós-graduação e eu estava com 3 propostas de trabalho, podendo escolher aonde eu iria trabalhar. E aí eu fiz uma entrevista numa empresa grande, fiz numa outra empresa grande, e aí eu falei, e agora? Para onde eu vou? E aí tinha uma delas que falava assim, aqui é o cargo de gerente substituto, dentro de uma multinacional gigantesca, que na época, hoje ela é muito maior do que era, mas na época era Localiza. Só que o cargo, eu estava com meu filhinho já tinha nascido, ele já estava com 6 meses na época, e o cargo era para ficar viajando pelo Brasil, abrindo novas lojas e substituindo gerentes que estavam saindo de férias, ou que teriam sido desligados, ou que estavam assumindo novas posições, e eu ia responder diretamente para o diretor da empresa. E aí eu falei, bem, vamos lá, é um cargo de gerente, ótimos benefícios, dentro de uma empresa, um salário muito maior do que o salário que eu tenho, só que eu vou ter que ficar viajando pelo Brasil, vou ter que deixar minha esposa aqui na cidade, junto com o filhinho pequeno. Minha esposa ficou horrorizada, ficou aterrorizada,
morrendo de medo, achando que o casamento ia acabar, e não era um foco. E aí eu falei para ela, falei assim, vamos assumir um compromisso, o seguinte, eu vou assumir a responsabilidade, se um ano a gente não parar em alguma cidade aí do Brasil, eu peço para poder o meu desligamento. Eu estava com 28 anos na época, 29 anos. E comecei a fazer várias viagens pelo Brasil todo, cuidando de várias equipes, fazendo abertura de lojas, cuidando de fim de obra, cuidando de contratação, me recebi a proposta se eu gostaria de parar na cidade de São José dos Campos, que era a cidade que eu morava, que eles estariam abrindo uma loja aqui. E é claro que eu aceitei, vim morar na cidade que eu já residia, né, para poder continuar na empresa que eu estava e no cargo que eu estava. Então eu consegui ter uma ascensão realmente incrível e fiquei na cidade que eu estava, não precisei me mudar. Cuidando dessa cidade aqui, cuidando das lojas da Localiza dentro dessa cidade, eu tive um crescimento muito grande, né? Participei de uma promoção dentro da empresa que era o seguinte, era chamada de Clube dos Campeões. Apenas 10 gerentes com os melhores resultados do Brasil poderiam participar do Clube dos Campeões. E nessa premiação você ganhava uma viagem com tudo pago pela empresa, você ganhava um salário a mais na PLR e você ganhava um upgrade no carro que a empresa dava para você. Então eu conseguia, a PLR era em torno de 3 salários, né, que vinha, então você ganhava 4 salários e mais o upgrade no carro e mais vários outros benefícios. Então eu consegui por 2 vezes ser campeão do Clube dos Campeões, foi uma grande alegria para mim, uma grande felicidade, né? Minha equipe, tive a oportunidade de levar alguns membros da minha equipe, a minha administrativa e o meu consultor de qualidade, eu pude levar comigo pela premiação que eu ganhei. E eu não ganhei sozinho, eu ganhei junto com a minha equipe e eu tive a oportunidade de estar levando algumas pessoas junto comigo. Isso foi incrível, foi um dos marcos da minha carreira, ter competido tão fortemente, tão focado e ter participado e ter ganho. Eram mais de 100 gerentes espalhados pelo Brasil e eu consegui estar participando. Muito trabalho, muitas campanhas, eu fiz várias coisas legais dentro da empresa que depois ficaram até hoje, você tem como legado dentro da empresa. Várias premiações que eu fui ganhando por qualidade no atendimento, equipe mais motivada, a gente ganhou muitas coisas, a gente fazia uma carreata dentro da cidade, a loja bombava nos dias seguintes, então fizemos muita coisa que a gente que eu tive a oportunidade depois de ser premiado. Só que depois chegou um tempo, eu tive a oportunidade de conhecer muitas empresas, muitos empresários e recebi um convite para poder sair da Localiza e ir para a Volkswagen. E eu fiquei na Volkswagen durante um ano, viajando também, cuidando de diversas concessionárias. Depois recebi um convite para poder ir para a Chery, onde a minha obrigação era montar uma concessionária do zero, onde essa concessionária seria a concessionária modelo da Chery, que estava vindo para o Brasil, colocando fábrica em Jacareí, e a gente pegou uma obra que era uma antiga lanchonete, né, uma lanchonete bem grande, bem conhecida, a gente derrubou a lanchonete e começamos a concessionária do zero, tivemos muito sucesso na concessionária, fiquei mais 2 anos à frente aí da concessionária, um crescimento realmente incrível, né? A empresa cresceu, o share da empresa cresceu, mas a empresa teve algumas movimentações e eu acabei sendo desligado depois da Chery, porque os chineses vieram para o Brasil e tiveram que mexer em toda a infraestrutura que eles tinham montado aqui, porque o dólar tinha mexido. Nesse momento eu fiquei desempregado, e aí o que eu fui fazer? Eu fui montar a minha empresa, montar a minha consultoria de vendas, e aqui está um grande pulo do gato. Quando eu montei a minha empresa, eu não tinha muito dinheiro, eu tinha a minha rescisão, né? E aí eu falei, bem, o que eu vou fazer? Vou montar a minha empresa. Guardei bastante dinheiro e a minha empresa estava no começo, era uma empresa que estava ainda engatinhando. Eu paguei para poder fazer um treinamento aqui em São José dos Campos, paguei R$200 por 2 horas de treinamento. E o treinamento não aconteceu e eles me ofereceram, você quer o seu dinheiro de volta ou você quer vir aqui para São Paulo pelos mesmos R$200, só que você ia ficar 2 horas de treinamento, você vai ficar 8 horas de treinamento. Eu teria que sair de São José, ir para São Paulo e ganhar muito mais conhecimento pelo mesmo valor que eu paguei. E claro que eu aceitei, nem pensei,
e marquei um mês para frente e fui para o evento em São Paulo. Nesse evento em São Paulo, estava muito boa a palestra. Eu, em vez de ir para o coffee break, eu fui cumprimentar o palestrante, porque a palestra estava realmente muito boa. Olha só que detalhe interessante, né? Eu deixei de ir para o coffee break, todo mundo foi para o coffee break e eu não fui para o coffee break. Eu fiquei lá no auditório e cumprimentei o palestrante. Nesse momento ele olhou meu crachá e viu São José dos Campos, consultoria de vendas. Nesse momento ele olhou para mim e falou: você gostaria de ser meu sócio? Nesse dia em diante minha vida mudou. Fez eu estar hoje dando palestras, dando treinamentos e hoje conhecer muitas pessoas e treinar muitas pessoas, né? Dali para frente eu montei uma escola de vendas aqui em São José dos Campos, fiquei 1 ano com a escola de vendas até o dia que em uma palestra eu recebi uma proposta para poder... Agora a KLA aqui em São José dos Campos, estamos aqui na primeira turma, melhorando o nosso resultado. Pessoal, vem para cá KLA, vem conhecer essa metodologia inovadora em vendas, que você também vai melhorar o teu resultado, a tua performance em vendas. Vem para cá, vem conhecer essa KLA. Vem para cá, KLA! Vamos! Assumi o cargo de diretor de vendas de uma multinacional para cuidar da operação no Brasil todo deles. Eles tinham a operação no Brasil, uma operação no Equador, e eu ia ser responsável por poder cuidar de tudo. E aí eu parei com as palestras, parei com os treinamentos e voltei para o mundo corporativo, com cargo de diretor de vendas, minha sala, carro da empresa, todos os benefícios que um diretor de vendas tem. E aí comecei a trabalhar, fizemos um ótimo trabalho durante 2 anos, né? Todas as dificuldades de uma software house, que era uma empresa que fazia ERP, né? Software de gestão empresarial para empresas, e eu cuidava da parte de vendas, cuidava dos gerentes, né? Que em todas as unidades do Brasil, e a gente tinha que ir vendendo. A empresa estava indo bem, porém eu recebi uma proposta para poder assumir a Toyota aqui no Vale do Paraíba. Era uma empresa que era o 3º maior grupo de concessionárias do mundo, me fez esse convite e eu saí da Atos e fui parar na Toyota. E na Toyota fiquei lá durante 2 anos, batemos recorde nacional de vendas, fizemos assim um trabalho incrível cuidando de venda direta para o consumidor, cuidando de seminovos, cuidando de pós-venda, cuidando de toda a parte da concessionária, né? Abrimos loja em Caraguatatuba, abrimos a loja de Taubaté, foi realmente um trabalho incrível que estava sendo realizado, mas eu sabia que eu já estava querendo voltar para a área de treinamento e para a área de palestras, que é o que eu gosto muito de fazer. E aí, pessoal, já estava com data marcada para poder voltar para dar os treinamentos, eu recebo mais um convite vindo pelo LinkedIn de uma gigante da construção civil, que é a MRV. A MRV veio, me fez o convite, colocou um dinheiro na mesa, colocou um caminhão de dinheiro, fez uma boa proposta e eu saí da Toyota e fui para a MRV. Era um mercado que eu não conhecia, era um mercado imobiliário, mas aquele bichinho de ter que voltar para poder dar os treinamentos continuava comigo. Eu experimentei o mercado, não estava muito adaptado ao mercado imobiliário, e eu peguei e chamei o diretor que me contratou e falei: olha, quero agradecer a oportunidade, mas eu vou seguir minha carreira. E eu acabei pedindo meu desligamento, eles pediram para eu esperar um pouco, né? E aí eu esperei um pouco, e aí eu pedi meu desligamento e eu fui seguir minha carreira como palestrante, como treinador, e é o que eu faço hoje. Já tem 2 anos que eu estou dando treinamento, que eu estou dando palestra. A gente está agora aqui em agosto de 2022. Não sei quando que você está vendo esse vídeo, mas a gente está aí dando palestra, dando treinamento para muitas empresas, rodando o Brasil e cuidando das pessoas. Então essa é a minha história, né? E hoje eu trouxe ela aqui para vocês para que vocês possam me conhecer um pouco. E nesse canal aqui eu vou estar trazendo para vocês informações sobre supervisão de vendas, liderança de vendas, gestão comercial. Vou trazer muitas experiências, vou trazer informações sobre o mercado, muitos líderes. Eu vou estar trazendo conhecimento para vocês aqui, compartilhando isso com vocês. Então, se você puder,
deixa o teu like, aperta o sininho, se inscreve aqui no canal, me ajuda a poder dar uma crescida aqui no YouTube. Já era um pedido de muitas pessoas: Guilherme, vai para o YouTube, coloca seus vídeos no YouTube, e eu estava só fazendo os treinamentos, mas agora eu estou vindo para o YouTube, vou montar o treinamento online. Então, para você que não me conhece, muito prazer, eu sou Guilherme Regioli e vai ser um prazer ter você aqui no meu canal para a gente poder conversar. Deixa seu comentário aqui e não esquece de dar seu like, tá bom? Beijo no coração, fique com Deus e ó, vamos para cima.